Não sou robô. Com Roberto Gamito. Hoje aproveito para fazer uma leitura, a qual será intermeada com alguns comentários. Não vou dizer onde é que começa e acaba a leitura, onde começa e acaba o comentário. Vou fazer isto de seguida de forma expedita, sem introspeção crítica. A minha razão torna-se simplesmente o escudo com que defendo, de modo mais ou menos consciente, os meus preconceitos. Dito de outro modo, o rei que imagina o seu exército cansado, de molde, a defender o seu reino feito de cacos. Com pretensões, com empáfia, ficcionamos o nosso rei em chamas. E parece que tendemos, se nos agarrarmos a estas ficções supremas de grandeza, tendemos àquele episódio daquele rei indiano que esvaziou Nova Delhi porque desconfiava de todos, está presente no livro Massa e Poder de Canetti, finalmente em paz. E é uma imagem medonha. Um déspota não confiava em ninguém e conseguiu, no último acesso de poder, esvaziar a cidade. Pronto, finalmente só. Talvez tenha morrido de seguida. O pensamento é útil se eu for o meu próprio vândalo. Se eu for o meu próprio antidéspota, o meu próprio mongol. O próprio pensamento saqueará o meu reino. Parte de mim tenta defendê-lo, parte de mim, essa que me interessa, o pensamento, destruí-lo-á. Se não fizer um esforço para verificar os meus pontos cegos, para reconhecer no olhar do outrem os limites da minha própria perspectiva, para contar as minhas inclinações egoístas que se erguem como obstáculo a uma maior objetividade e, acrescentaria eu, a uma subjetividade musculada, pois a objetividade onde o pensamento se espreguiça e quando dá conta assenta a reais e não mexe mais uma palha. Continuando, para interrogar as minhas verdadeiras motivações, em suma, para pensar contra mim mesmo. Pensar contra mim mesmo, repito. A minha razão não servirá senão para legitimar os meus preconceitos. Compactando a última ideia, se eu não conseguir pensar contra mim mesmo, arrisco-me quase, é a forma inicial de pensar e a forma mais pujante, de facto o que está a acontecer é legitimar os meus preconceitos. A parte triste é que isto raramente acontece nas conversas e mesmo em monólogos interiores ou exteriorizados para pena nossa, como é este podcast. Tanto talento, tanto livro lido, tanto workshop pago a peso de ouro e nós não conseguimos fazer o essencial, que é pensar contra nós próprios. O ideal devia ser forjar dentro de nós o maior iconoclasta. É aqui que reside o nosso problema. O facto de eu estar disposto a examinar-me de forma crítica depende não do estado do meu saber, os livros que leio, as pessoas com quem eu me dou, tudo isto deve ser nutriente, pasto, estrume para algo brotar. Mas o que interessa mesmo é o meu caráter intelectual, como eu me relaciono com as minhas próprias ideias. E não me posso relacionar, ao contrário daquilo que está a acontecer em Barda, eu não posso ser cheerleader das minhas ideias. Eu cresço enquanto pensador se estiver com uma inclinação de iconoclasta. E aqui desembocamos, previsivelmente, na tirania de identidade. Alguém que está agarrado com unhas e dentes à identidade é alguém que não consegue pensar contra si mesmo e está na corrente contrária à qual se devia agarrar. Há duas formas de ver isto. É a identidade como sítio imutável, onde o tempo não afeta, não erode, se bem que, a verdade é uma coisa, aquilo a que nos queremos agarrar, esta ficção suprema, para utilizar uma expressão do Wallace Stevens, é algo bem diferente. Ou então, deixamos-nos levar pelas mutações. A minha ideia é ser sempre outro. Ou, pegando na ideia de Píndaro, torna-te naquilo que és. Parece-me que este é o caminho. Um desdobramento mais prático da ideia presente em Delfos, conhece-te a ti mesmo, parece-me que este é um caminho. Há essa impossibilidade. Se formos lúcidos, nós nunca nos vamos conhecer a nós próprios, pois nós, enquanto objeto de estudo, somos a coisa mais difícil. Somos impossíveis de cartografar. Somos um bicho indómito. Nós fugimos a nós próprios. E isto devia dar-nos tesão. Não te podes esconder. Dentro de nós há uma Moby Dick que anseia ser capturada. No entanto, é uma missão impossível. A identidade, de facto, apresenta-se como algo robusto, mas não passa de um castelo de cartas com empáfia. Ao mínimo sopro. O lado mais frutífero do pensamento foi, mesmo em esferas que, inocentemente, diríamos, vamos ver o pensamento. Porra, desembocou aqui um pensamento. Finalmente desagou, caralho. Finalmente vimos um homem cada vez mais raro.
A minha ambição é tornar-me o meu maior iconoclasta. Ninguém me estilhaça como eu me estilhaço. Devo destruir o que em mim há de ídolo. Se se inclinam para a idolatria em vez da iconoclastia, há uma cristalização da identidade, ou seja, a identidade no seu sentido mais perverso. A mutação é impossível porque está encasulada. É uma espécie de mutação que está encasulada na impossibilidade de ser outra coisa. Pararam a possibilidade de ser outra coisa. E então nunca vão ser aquilo que Píndaro diz, torna-te aquilo que és. Parece-me que é uma espécie de epifania. Sei aquilo que podia ser e depois é esse caminho. Parece-me uma assíntota, parece-me um desdobramento da ideia de conhece-te a ti mesmo, porque é nesse caminho de nos tornarmos aquilo que somos ou aquilo que poderíamos ser, é que nos conhecemos, um caminho de pregos. No percurso tornamos-nos faquires, damos-nos conta que tudo é uma assíntota, regressar a Ítaca é uma impossibilidade, no entanto, não há nada melhor a ser feito do que isso. Estar com o arpão em riste e falhar enquanto arapoador e ver a Moby Dick rir-se do nosso gesto falhado. O melhor que nos pode acontecer. Parece-me que a ficção de achar que está tudo bem e um eu imperturbável, inatacável, indevassável, parece-me uma ficção infantil. E é aqui que entra o pensamento. O pensamento, e já é problemático, associá-lo a outras palavras. Dizer pensamento iconoclástico, ou pensamento crítico, ou pensar contra nós mesmos, tudo isto é útil, mas ao ser explicitado é sinal que o pensamento atual já está enfraquecido. O pensamento tem nas suas tripas tudo isto. E este foi mais um Não Sou Robô com Roberto Gamito.